Oi, gente, tudo bem? Bom, eu quero começar esse vídeo aqui, essa aula, já explicando para vocês o porquê que a gente demorou um pouquinho, tá? Dessa aula. Estou sem internet fixa de casa. Quem tá do Rio de Janeiro já passou por isso, a gente, enfim, tá acontecendo uma rebelião aí e a internet do celular tá muito instável, eu não estava conseguindo gravar, tá? Por isso que aconteceu essa demora. Mas eu fiquei de falar para vocês sobre como que a gente vai escrever um artigo de revisão bibliográfica, tá? E antes de qualquer coisa, eu tô aqui para tirar vários estigmas de vocês, tá? E eu quero dizer, sempre reforçando, tá, gente, que todo mundo aqui é capaz. E o que te impede de publicar um artigo é você mesmo, tá? É a sua dedicação com você, é o seu compromisso com você, é você conseguir deixar as suas crenças limitantes lá fora, tá? Se livrar da síndrome de impostor, porque todo mundo aqui é possível, e capaz de fazer um artigo, tá bom? Eu quero explicar para vocês que muitas vezes, tá? Quem está entrando na graduação, começando a ver vários tipos de texto, não consegue entender porque um é tão diferente do outro. Se todo mundo é, por exemplo, se todo mundo é uma revisão bibliográfica, por que que é diferente? Por que que tem tantos nomes, né? Então, eu quero começar explicando para vocês que já comecei falando na aula um, né? Que existem vários tipos de metodologia, vários tipos de pesquisa. E por causa disso, de formatação também, a gente vai ter formas, diferentes de escrever uma pesquisa, tá? E eu gosto de ressaltar que toda pesquisa ela tem um arcabouço, uma base teórica. É por isso que, mesmo que você faça um questionário, mesmo que você faça, né, um mapeamento, uma pesquisa em laboratório, você vai ter que passar por uma revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica também recebe outros nomes, como fundamentação teórica, marco teórico, estudo, estado da arte, é, revisão bibliográfica, revisão de literatura, tá? Então, dentro do texto da escrita acadêmica, a gente, a mesma coisa tem nomes diferentes. Ah, Isabela, e qual que eu adoto? Se você tiver um orientador, você vai usar o que o seu orientador pedir. Se você não tiver orientador, qualquer um tá bom, tá? Porque todo mundo quer dizer a mesma coisa, tá? E aí, dentro da revisão bibliográfica, nós temos três tipos de revisão: uma narrativa, uma integrativa e uma sistemática. Se eu estou falando de revisão, de um artigo de revisão bibliográfica, eu estou falando que a única parte, única coisa, do início ao fim desse trabalho, desse artigo, é revisar, é ler textos e falar sobre eles, tá? Não tem questionário, não tem entrevista, não tem nada além de você pegar vários textos e falar sobre eles e chegar numa conclusão, tá? Não tem nada além disso. Por que que eu estou ressaltando sobre isso? Cara, porque aconteceu ontem isso, tá? Uma pessoa vê um artigo online e fala: Isabela, eu quero esse trabalho igual a esse, tá? Aí a faculdade não permite, que tem faculdade, gente, tá? Tô falando de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, que não permite que a pessoa faça um questionário, porque para eles tem que ir para a comissão de ética, porque vai trabalhar com pessoas, tá? Então precisa ser uma revisão bibliográfica. Então você tem que cuidar disso. Agora, se você está fazendo para publicar, eu não estou fazendo para a faculdade, eu quero só publicar. Aí você, o céu é o limite, tá? Porque você está querendo, claro, seguir os princípios éticos, tá? Aí, galera.
Eu vou ensinar para vocês, nessa aula aqui, o artigo de revisão de narrativa, tá? Mas antes de a gente entrar nele, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de artigos já publicados de revisão. Ah, Isabela, e qual a diferença desses três tipos, né? Narrativa, sistemática, integrativa. Gente, basicamente, vou voltar aqui, é o nível de critérios que você tem para você escolher os estudos que você vai utilizar para falar sobre o seu tema, tá bom? A narrativa, ela é a mais fácil, porque ela deixa você livre para escolher qualquer tipo de texto, tá? A integrativa, ela já começa a ter uns critérios, por exemplo, só vou usar artigos em português, publicados nos últimos 5 anos, que estejam gratuitos online, tá? E a sistemática é a mais mimimi. É aquela que a gente tem todo um passo a passo, bem criterioso, para seguir, e só podemos utilizar os estudos que estão, né, nesse contexto, tá? E aqui nós temos alguns modelos. Eu não posso nem dizer que é sistemática, porque eu não tô lendo, eu não li, ó, integrativa sistemática dos estudos, tá? Isso aqui é bastante esquisito, mas a gente releva. Vocês vão ver que dentro da escrita acadêmica e é algo que eu acho que eu encontrei a minha paixão, assim, dentro da... Eu tinha muita dificuldade de encontrar qual tema seguir, mas eu acho que uma coisa que eu vou me aprofundar é a divulgação acadêmica a partir dos textos acadêmicos, né? E nós temos aqui um estudo, vamos chamar de integrativo sistemático, como ele chamou, tá? E nós temos uma introdução, material e métodos, que é a mesma coisa de metodologia, tá? Resultados e discussão. Aí você vê que nesse resultado de discussão, nós temos um fluxograma contando quantos artigos de cada coisa foram encontrados, tá? E nós temos um quadro explicando cada artigo, tá bom? Isso por exemplo, peguei um livro, aí eu botei o nome do autor, botei o título, nananã, e fui seguindo esse passo a passo, tá? Depois, isso aqui é o resultado, né? E aqui é a discussão, ou seja, a relação entre eles. Depois, as considerações finais e as referências, tá? Calma, falei rápido, eu sei, mas eu quero só mostrar para vocês trabalhos diferentes. Isso aqui não é revisão, acho que esse aqui também não. Nenhum desses últimos dois são revisão, tá? Mas aquele revisão integrativa, você viu que ele, como é que ele separou, organizou? Prestaram atenção? Introdução, metodologia, resultado de discussão e conclusão, tá? Os outros, ó, por exemplo, esse aqui. Esse aqui, ele não fez só a revisão bibliográfica, tá? Ele usou questionário. Vamos dizer que ele usou só a revisão? Então, ele começa com uma introdução, depois o primeiro capítulo dele, falando sobre ludicidade, tá? Aí, vamos partir do princípio que não teve um critério muito grande, tá? Depois ele trouxe uma metodologia. E aqui o resultado que ele fez pesquisa de campo, tá? Eu vou achar outros estudos aqui para vocês, mas esse aqui também, ó. Esse aqui tá em inglês. Ele fez uma revisão de literatura. E aí, ó, um tópico sobre uma coisa, outro tópico sobre outra, outro tópico sobre outra. Então, dentro do seu tema, você vai poder subdividi-lo. E aí, essa subdivisão
é os seus capítulos, tá? Então, vocês viram basicamente como é que é um artigo, né? Aqui, para quem nunca viu, isso aqui é um artigo. E um artigo, galera, vai ter, né, o título, o nome dos autores, nome da revista e tal, um resumo. Aí, isso aqui eu vou falar porque isso quebra muito o pessoal, viu? Às vezes eu pego um trabalho, aí eu vejo um resumo pronto, sendo que não tem trabalho. Aí eu te pergunto, como é que você vai resumir algo que não existe, tá? O resumo, ele só é feito depois que você termina o seu trabalho, tá bom? Partindo disso, vamos voltar aqui e tem alguma besteira aqui. E vamos falar sobre narrativa. Gente, vamos falar sobre narrativa, porque ela é a parte mais tranquila, mais fácil. E para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu vou abrir a vaga do execução acadêmica mês que vem. E lá eu tenho a possibilidade de me aprofundar, tá? Porque, primeiro, que é o meu trabalho, né, gente? E segundo, que eu tenho um curso chamado Como do TCC Aprovado, que tem todos os meus cursos. E, gente, eu consigo acompanhar todo mundo que assiste às aulas, que a aula está e tudo mais. E, galera, o pessoal pula muito as aulas. Então, se eu coloco essas aulas só no YouTube, vocês iam falar assim, ai, nada com nada. Não ia entender nada com nada. Porque vocês não iam seguir a ordem, tá? Então, lá eu consigo organizar melhor. Aí aqui, galera, olha, coloquei assim. Uma dúvida que às vezes surge. Isabela, qual a diferença de considerações finais para conclusão? Gente, eu entendo assim, tá? Vamos dizer que você fez um trabalho em laboratório. Por exemplo, juntar a cor azul com a cor rosa dá roxo. Isso é uma conclusão, tá? Agora, quando você lê um monte de coisa, vários artigos, e você formula uma ideia final, para mim isso é uma consideração final. Então, que inclusive pode ser subjetiva. O que eu entendo não pode ser diferente do que você entende. Aí isso para mim é considerações finais, tá? Mas, como eu falei, na academia, infelizmente, a gente tem muita subjetividade, tá bom? E aí nós vamos passar, para vocês entenderem, os principais elementos que tem que ter numa pesquisa, tá? Essa pesquisa, ela tem que ter tema, ela precisa ter objetivo geral específicos, nós vamos falar sobre ele, problemas de pesquisa, hipótese justificativa e metodologia. Isso aqui é essencial, tá? Antes de eu falar para os que estão abaixo do tema, deixa eu falar sobre o tema em si. Porque ele, gente, é a parte inicial da gente. Então, vamos dizer que você gosta de alguma coisa, seja moda, seja animais, seja que você queira pesquisar mais sobre uma doença que você viveu, tá? Qualquer coisa. Tudo é tema. Agora, a viabilidade desse tema ser uma pesquisa vai vir da sua delimitação desse tema, tá? E às vezes você pode, não precisa direto vir para cá para seguir esse passo a passo que eu vou falar agora. Você pode abrir o Google Acadêmico, ir no Google, digitar Google Acadêmico e jogar o nome do seu tema lá. Exemplo, eu vou lá e vou pesquisar o uso da rede social e moda.
tá? Aí eu posso ler os artigos que estão lá, dar uma olhada e tudo mais. E a partir daí ter várias ideias de tema e desse tema vir aqui e fechar ele, definir ele, deixar ele bem redondinho, tá? Agora, você pode pegar uma matéria da faculdade que você gosta, um assunto que você gosta, é livre, tá bom? Só que, se você está fazendo uma revisão bibliográfica, você tem que ter certeza que tem trabalhos sobre revisão, trabalhos que tenham sido publicados sobre esse tema. E você só vai saber procurando. É onde eu indico o Google Acadêmico, tá? Se não existe o Google Acadêmico, galera, não vai ter em nenhum outro lugar, tá? Para você definir um tema, você tem que definir um conceito que você quer trabalhar, tá? Primeira coisa. Agora, as outras, o lapso temporal, lapso espacial, o sujeito, é facultativo e só que quanto mais você tiver delimitado isso, melhor. Lapso temporal, um período de tempo. Ah, no ano de 2023, no ano de 2024, entre 2010 a 2020, tá? Você ter delimitado um lapso. Porque, por exemplo, eu quero entender a política do Brasil. Pô, mas a política do Brasil começa lá em 1500, entendeu? É muito tempo para você, principalmente para um artigo, tá? Não é nem para uma tese de doutorado, quem dirá para um artigo de 10, 15 páginas, tá bom? Lapso espacial é um local de estudo. Uma escola, uma cidade, uma academia, uma empresa, um, um bairro, um estado, um país, tá? E o sujeito também é uma forma de você especificar, tá? Você vai falar sobre um grupo de professores, vai falar sobre aluno, vai falar sobre os idosos, as crianças, adolescentes, pessoas que fumam, pessoas alcoólicas, um grupo, tá? Aí eu trouxe aqui um exemplo da violência doméstica. Gente, violência doméstica é, é uma temática, assim, infinita. E eu costumo dizer que toda temática é infinita, tá? Por isso que é por isso que você precisa delimitar bem. Aí eu trouxe dois tipos de delimitações aqui. Uma mais abrangente e uma mais específica. A mais abrangente, os números da violência doméstica no estado do Rio de Janeiro. Eu peguei um conceito, qual é o conceito? Violência doméstica. Aonde? No estado do Rio de Janeiro, tá? Aí os números. Botei números porque eu não fui atrás, mas eu poderia colocar os números de casos, tá? Os números de feminicídio, tá? Eu posso definir, delimitar um pouco mais, tá bom? É, Agora outra. O impacto da violência doméstica no desenvolvimento emocional de crianças. Aqui eu peguei um sujeito, né? Crianças. Eu peguei e dois conceitos, né? Violência doméstica e desenvolvimento emocional. Então, eu consegui delimitar aqui. Para uma revisão bibliográfica, às vezes a gente não consegue delimitar muito, tá? Ah, por que não? Porque, por exemplo, vamos dizer nesse segundo, né? O impacto da violência doméstica no desenvolvimento emocional de crianças no ano de 2024 na cidade do Rio de Janeiro, tá? Para eu ser tão específico assim, provavelmente eu teria que fazer entrevistas. E aí, para uma revisão bibliográfica, não dá certo, tá? Por isso que a gente tem que conseguir encontrar o meio termo. Qual é, né, o tema que eu vou conseguir delimitar e ter textos, né, artigos publicados sobre isso, tá bom?
porque senão algumas coisas fogem da revisão bibliográfica, e a gente não consegue fazer. Eu quero voltar aqui e não consigo. Vamos aqui, objetivos. Tá. Quando você delimita o tema, aí você vai ter um objetivo. O objetivo é onde a gente quer chegar, tá? Então, por exemplo, eu quero falar do impacto. Então, eu quero analisar os efeitos da violência doméstica no desenvolvimento emocional das crianças. Perceba que eu usei o verbo analisar, tá? O objetivo, gente, ele tem um verbo no início, tá? E a gente tem um geral, que é o que sintetiza a nossa pesquisa. E nós temos os específicos, que são as etapas que nós vamos fazer para chegar no geral. E geralmente são eles que são os nossos capítulos. Por isso que nós usamos de 3 a 5, não mais do que isso. Nesse caso, o que que eu poderia fazer? Eu vou falar sobre violência doméstica, o conceito, descrever o conceito de desenvolvimento emocional, relacionar violência com o desenvolvimento emocional. Então, eu estou criando tópicos para minha pesquisa que, quando eu escrever sobre eles, em conjunto, eu vou chegar no meu objetivo geral, tá? Então, eu gosto de pensar assim, objetivo geral. Eu tenho que ir na padaria, certo? É onde você vai chegar. Aí, o que que você vai fazer para chegar lá? Eu vou trocar de roupa, eu vou pegar o dinheiro e eu vou sair de casa e vou caminhar até a padaria. Esses são os passos que eu estou fazendo para chegar lá, no objetivo geral, tá bom? O problema de pesquisa, ele é a nossa pergunta, tá? É um questionamento. No geral, é o objetivo geral em forma de questionamento, em forma de pergunta, tá? Então, como que a violência doméstica afeta o desenvolvimento emocional da criança? É a mesma coisa, só botei em forma de pergunta, tá? Se você escrever, exemplo, analisar os números no objetivo geral, né? Analisar os números da violência doméstica no Brasil. E aí, no específico, analisar, descrever o impacto da, descrever o impacto da violência doméstica na criança. Gente, não bate, entendeu? Não bate. Então, o objetivo geral e o problema de pesquisa tem que estar em conjunto, tá bom? Hipóteses. Revisão de literatura, a gente não tem hipóteses. E que é hipótese? Possível resposta para a sua pergunta, tá? Possível resposta. Então, se eu estou falando qual é o impacto, você pode dizer, acredita-se que tem um impacto significativo. A criança pode desenvolver depressão e outros problemas psicológicos, tá? Essa é uma hipótese, pode ter duas, três hipóteses. Justificativa é o porquê de você escrever essa pesquisa. Por que que ela é importante, tá? Como que ela ajuda a sociedade, tá bom? Como é que ela ajuda a academia? Pode ter uma justificativa pessoal, então, por que que você decidiu escrever? Pode ter uma justificativa acadêmica, então, como que você vai ajudar a academia ao escrever sobre isso? E uma justificativa social, como a sociedade se beneficia da sua pesquisa, tá? Dentro da execução máxima e dos meus outros cursos, vocês têm acesso a, a um link cheio de modelos de escrita e tem um modelo de justificativa, tá bom? Também, galera, uma informação importante, meus alunos também têm acesso
Ai, assistente virtual. É um robozinho que eu botei todas as minhas informações, né, no meu conhecimento lá. E aí, na hora que você escreve, pede para ele alguma coisa, ela vai te responder, tá? Te orientando. Ah, seu texto tá bom, seu texto não tá bom. Melhora o meu objetivo, minha hipótese. Então, todas as dúvidas vocês vão ter acesso a esse assistente, ou seja, vai ter um orientador 24 horas ali para você, com o meu conhecimento, que vai estar sempre sendo atualizado, tá? Por último, gente, a gente tem a metodologia. O que é a metodologia? É como você fez a sua pesquisa. Como a gente está falando sobre uma revisão bibliográfica narrativa, o que a gente está fazendo? A gente está procurando livros, artigos, teses, dissertações e demais textos acadêmicos que falem sobre um tema. E onde que eu estou procurando? Ah, eu estou procurando no Acadêmico, na Cielo, no portal de periódicos da CAPES, é, no PubMed, tá? Então, essas são as bases de dados. Isabela, outra coisa que a gente bota na metodologia. Qual o período? Como a gente está fazendo narrativa, não precisa, mas um período dos artigos que eu estou usando, né? De 2000 e tanto a 2000 e tanto. Que mais? O idioma, se é inglês, português, tá? Então, a metodologia você vai descrever qual o passo a passo que você fez, como que você fez para selecionar os artigos que você vai usar para, não só artigo, né, os estudos no geral, para você escrever o seu trabalho, o seu artigo, tá? Falando sobre os objetivos, a metodologia e aqui. Galera, você escolheu, tá? Fez o objetivo, fez a revisão bibliográfica, o tema, objetivo, problema, hipótese, justificativa, metodologia. Você já entendeu que os capítulos eles vão ser os seus objetivos específicos, tá? Agora a gente parte para o momento onde mora a pesquisa, de ir atrás desses artigos que vão dar conteúdo para esses capítulos, tá? Então, dentro de um texto, na revisão narrativa, você vai ter uma introdução. Nessa introdução, além desses pontos aqui que nós acabamos de conversar, escritos em forma de parágrafos, tá? Nós vamos contextualizar a temática. Então, a gente começa contextualizando. Sabendo que no Brasil, em 2024, X% de mulheres foram vítimas de violência doméstica. Sabe-se que violência doméstica é um assunto importante, está em voga, é, precisa ser debatido, nananã. O que que significa esse conceito, tá? Então, você explicou, contextualizou o tema. Depois você vai trazer. Por isso, é, o objetivo é tal, o objetivo específico são tais, o problema é tal, a justificativa é tal. Aí você vai colocar isso em forma de texto na introdução, tá? Aí, essa introdução, gente, também tem modelo, tá? A metodologia também tem modelo. A única coisa que não tem um modelo pré-pronto, mas porque é algo que vocês precisam pesquisar e saber exatamente, é tema, objetivo e problema, né? Porque isso é pessoal. O restante, vocês, eu posso molhar, eu vou disponibilizar um modelo. Vocês vão ver que vai ter espaçozinhos para você complementar de acordo com a sua pesquisa, tá? Então, por exemplo, a metodologia é revisão bibliográfica. Aí, qual a base de dados? Vai botar lá a base de dados. Quais? A que você usar. É, eu vou.
eu usei as palavras-chave tal, tal, tal para procurar os artigos. Você vai botar as suas palavras-chave, tá? De acordo com a sua pesquisa, tá? Aí, capítulo um, 2, 3. Capítulo um, 2, 3. Pensa como um funil, galera. Do mais amplo para o mais específico, tá bom? Então, no caso da violência, eu vou entender o que que é violência, eu vou entender o que que é violência doméstica e vou entender o que que é, como que a violência doméstica interfere nas crianças. Viu? Fiz um funil, tá? Então, capítulo um. O que que é violência? Capítulo 2, o que que é violência doméstica? Capítulo 3, como que a violência entra, né? Interfere no emocional da criança, tá? Aí tem diferença de eu fazer lá naquele formato da integrativa que a gente viu, que era o modelo assim, introdução, metodologia, resultado, discussão. Gente, a principal diferença só é a organização, tá? A principal, assim. Mas esse daqui é o mais fácil de todos. Porque, por exemplo, vamos fazer nesse contexto. Vou falar sobre o que que é violência. Você pode pegar qualquer autor, livro, artigo, qualquer coisa. Aí você vai escrever. Segundo o autor Silva, abre parênteses, bota o ano da publicação, 2020, fecha parênteses. Fala que violência é tal, tal, tal coisa. Já o autor Santos fala que violência é tal, tal, tal coisa. E você vai descrever o que que é violência. Aí no capítulo 2 eu vou trazer o que que é violência doméstica. A lei Maria da Penha fala que violência doméstica é tal, 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 tal coisa. O autor tal, 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 tal coisa. Tá? Então aqui você pode usar qualquer fonte de informação para você poder escrever o seu artigo, tá? E ao final, escrevi o capítulo um, escrevi o capítulo 2, escrevi o capítulo 3, seguindo aquelas regrinhas de do funil, tá? Você vai ter chegado numa conclusão. E aí é onde chega as considerações finais. Nas considerações finais, você vai mostrar se o seu objetivo foi atingido, se o seu problema foi respondido, como que foi respondido, né? Qual foi a resposta que você encontrou? Quais as principais, informações que você conseguiu coletar, tá? Então, vamos dizer que você pegou vários livros. Vou dar um exemplo, nem sei se vocês conhecem, né? De Harry Potter. Eu li os 7 livros. Aí, ao final, eu entendi que o Harry foi uma criança que sofreu um feitiço de um cara perseguindo ele, nananã, nananã. Aí é a minha consideração final, tá? Então, você traz aqui. Importante destacar que nós escrevemos um artigo, um artigo em qualquer texto acadêmico, na terceira pessoa. O que que é isso? Terceira pessoa é entende-se que, sabe-se que, tá? Você não vai escrever eu percebi que, não, percebe-se que. Nós percebemos que, não, percebe-se que. Terceira pessoa, tá bom? Sempre na terceira pessoa, seja do plural ou do singular, tá? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre publicação, tá? Então, depois que você conseguir pegar um tema, desenvolver o texto, você vai ter que querer publicar. E aí, onde é que você vai publicar? Como é que você vai publicar, né? Depois que você publicar, como é que você vai colocar no currículo Lattes? Então, é isso que a gente vai falar
na terceira aula, tá bom? Então, galera, já se prepara, continua no grupo. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem entrar no execução máxima, tá? Eu nem ia falar isso agora, mas vai ter um concurso onde dois alunos vão ser beneficiados com a publicação numa revista A3 entre B2, B1 e A3, tá? Com os cursos todos feitos por mim e com a minha orientação personalizada, tá bom? É, E a gente vai conversando que eu vou trazendo mais informações para vocês. Então, vejo vocês na próxima aula.